hora de colocar o potinho é sempre bom dar uma conferida. Em espiral, tá vendo? É uma rainha jovem, olha, o abdômen dela é bem, bem pequenininho. Importante. Essa mandaçaia aqui, eu percebi alguns forídeos dentro dela. Estamos no Sítio Abelhudo. Você que acompanha sítios abelhudos, você sabe que a gente recentemente colocou umas colônias de abelha sem ferrão ali em cima. Elas estão todas bem, já passamos por lá, mas ainda nesse sítio abelhudo vamos mostrar para vocês como é que elas estão. Afinal, vamos fazer a primeira verificação delas. Trouxe um pouco de cera também para deixar com elas, mas nós não vamos começar o sítio abelhudo com isso. Eu quero começar falando sobre as capturas. Afinal, a gente instalou em um sítio abelhudo aí um tempo atrás algumas iscas lá na captação de água. Fica lá pra cima do sítio, lá do outro lado do sítio. A gente tá indo até lá agora para ver se essas iscas capturaram alguma coisa, se a gente tem alguma captura, quais espécies foram capturadas. Até porque a gente instalou caixa isca também, então deve ter coisa boa por lá. E vocês vão acompanhar essa jornada junto com a gente rumo às capturas do sítio abelhudo para ver se a gente teve alguma captura, se a gente teve a interseção de alguma colônia ou se a gente vai continuar sem capturas nessa temporada. Mas muito provavelmente tem alguma coisa assim. E a primeira isca que a gente passou aqui, que eu até tirei para mostrar aqui, foi essa. Ela tinha uma captura, mas provavelmente enfraqueceu. E aí, ó, o que aconteceu? Olha aqui. Tá vendo essas casquinhas de... parece um monte de larvinha? Pois é, isso daqui são pré-pupas de forídeo. Ou seja, essa isca ela tinha uma colônia de abelha sem ferrão que foi atacada por forídeos. Provavelmente era uma colônia de melípona, que eu me lembro que era uma manduri capturada, mas ela não resistiu aos forídeos e acabou morrendo. Isso até é uma coisa interessante da gente mencionar. Ah, foi nessa árvore que ela foi capturada. Uma coisa interessante da gente mencionar sobre capturas de abelha sem ferrão é justamente isso. A gente tem uma taxa de eficiência de enxameação de mais ou menos uns 40%, ou seja, de 100 colônias que enxameiam, só 40 delas que vão conseguir firmar, né, estabelecer uma nova colônia depois do processo de multiplicação. Então é normal que 60% das iscas que você capture, elas acabem morrendo no processo ou nem cheguem a se instalar na isca. Só 40% delas, de fato, estejam efetivas, sejam capturas já firmadas, colônias que já estão se desenvolvendo, você vai poder transferir. Então não se preocupe se você tiver perdido algumas iscas, algumas colônias que estavam enxameando, não estão mais, porque pararam, por algum motivo, isso pode acontecer por vários fatores, porque isso é normal, já foi comprovado por pesquisas e na natureza comumente acontece com as colônias de abelhas nativas. Entendido? Agora bora para nossa jornada que vai ser um chãozinho até lá. A gente vai ter que atravessar matas. Matheus, você tá preparado? Preparadíssimo. Atravessar matas, rios, córregos, montanhas para chegar. Tá bem preparado, hein, Matheus? Impressionante. Bora lá. Bora. Olha lá, a força que tá aquelas duas. Duas mandaguari amarela. E a coragem pra mexer nisso? Aquela primeira ali deve estar lotada de mel, inclusive. Quero nem chegar perto. Não, daqui elas já começam a se defender. Elas estão super agressivas, super bravas. Isso mostra que elas estão bem fortes, né? E a força e a coragem pra mexer nisso? E Matheus, tá com coragem de mexer nisso hoje? Hoje não. Pois é, acho que a gente vai ter que pegar um sítio abelhudo só pra fazer isso. O que vocês acham? Se vocês querem um sítio abelhudo só pra mexer com aquelas mandaguari e ver o que tem ali dentro, porque já faz uns 2, 3 anos que eu não abro elas. Ver como é que tá a produção de mel, ver se dá pra fazer multiplicação. Coloca nos comentários aí, eu quero o sítio abelhudo das colônias de mandaguari, que daí a gente vem um dia preparado e grava pra vocês. Combinado? Bota aí nos comentários. Ó, achei uma primeira captura, dá uma olhada. A gente instalou algumas iscas aqui, nessa árvore, nessa e naquela. A do meio, olha só. Chega mais pertinho, uma captura de mirim guerreira, uma espécie que tem bastante aqui no sítio. Olha que interessante. A entrada dessa mirim ela é dividida em vários compartimentos. Ó, tem um compartimento inferior ou um superior. E elas ficam todas posicionadas na parte superior ali para fazer a defesa. Provavelmente é uma plebeia pugnax, que é o nome científico da mirim guerreira, uma espécie bem presente aqui no sítio. Primeira captura já confirmada, hein? Vamos seguir para as próximas iscas, que eu acho que a gente vai ter bastante chance de captura de outras espécies, inclusive melípona, como a melípona marginata, que é a manduri, uma abelha muito capturada aqui no sítio também. Para quem lembra do sítio, aquela ali é a casa abandonada. Ah, é verdade. Casa do Fantasma. Você já falou sobre ela já em algum momento? Já num dos sítios. Essa ali é a famosa Casa do Fantasma.
casa aqui que quando a gente comprou essa propriedade, o dono dela morreu aqui. E morreu sentado numa cadeira e só foi encontrado 3 dias depois. E os moços que trabalham aqui cortando eucalipto falam que vem aqui conversar com ele. E que ele fica bravo da gente pegar as bananas sem pedir. Então, assim, eu vou. E que ele pede cachaça. Ele quer que a gente traga cachaça pra ele. Então, assim, o dono da terra, entendeu? Eu vou pedindo licença pra entrar. Tá certo. É isso. Essa aqui é a casa que encontraram ele. Essa casa aqui não tem mais jeito, vai ter que ser demolida, a estrutura tá muito precária. Dá pra aproveitar a casa de cima e a terceira, essa segunda aqui não tem jeito. Indo do sítio a gente falou sobre ela, lembra que foi feito um resgate de mirim guerreira numa árvore que tava ali, ó. Uma embaúba que tinha caído. E é justamente a espécie que capturou nessa isca. Então tem bastante mirim guerreira aqui pela região. E aí a gente deixa a casa pro fantasma, né? Essa casa é dele. Olha isso, cara. Pô, ficou bonitão aqui, hein? Muito bonita a vista daqui. Chegando no rio onde a gente instalou as iscas, a gente já viu uma enxameação de jataí começando a acontecer ali do outro lado, eu vou mostrar pra vocês. Ali, ó, tem uma isca que foi capturada com jataí, tem o pito de entrada, só que não tem mais nenhuma abelha. Provavelmente essa colônia ela também não conseguiu firmar a captura. A gente vai mantê-la ali porque esses materiais podem ser usados por outras colônias para instalação de outras iscas, de outras enxameações. Lá para cima tem outra isca, também não tem captura. A gente vai ver agora as iscas que estão lá para cima do outro lado, que foram instaladas também naquelas árvores grandes que estão para lá. Bora lá que agora tem uma escalada boa pela frente. Vamos junto. Ó, essa daqui é a isca de jataí que está iniciando a enxameação. Não vamos chegar muito pertinho para não atrapalhar. Porque se a gente chegar perto, elas sentem que estão ameaçadas, elas abandonam. Ó, olha o tanto de jataí que tem ali no pito de entrada. Bastante jataí voando em volta, tem jataí ali no pito de entrada, elas estão iniciando o processo de enxameação. Daqui a algumas semanas já vai ter uma colônia de jataí firmada aí. Então essa é a segunda captura confirmada aqui no sítio Abelhudo. Agora a gente tem que ir, ó, naquelas árvores lá em cima, as grandonas, pra ver o que a gente acha. Você vai lá, Matheus? Eu não. Só se achar a captura. Vou sozinho então, vamos lá. Tá, vamos indo embora. Já tinha desistido de achar mais capturas. E olha só, uma captura de jataí firmada aqui. Essa aqui tá forte, hein? Essa daí é uma candidata já a levar embora em breve. Hoje a gente não vai levar nenhuma isca, mas já sabemos que tem essa jataí, aquela mirim guerreira firmada, e tem uma outra jataí sendo capturada lá embaixo, perto do rio. Então já temos 3 colônias capturadas oficialmente e uma que acabou morrendo por forilha. Então eram 4 capturas de mais ou menos umas 10 iscas instaladas. 12, tá numa média boa então de captura. A gente vai levá-las embora em breve. Agora sim, ó, como a gente já finalizou a verificação de iscas, a gente já viu que tem algumas capturas, mas não o suficiente para levarmos tudo hoje, então a gente vai deixá-las aqui. Antes do inverno vamos levá-las, né? Porque o inverno aqui é bem rigoroso e elas passarem na isca vai acabar morrendo, então elas têm um tempo ainda para se fortalecer, aquela lá para firmar a captura que não firmou. Eu ainda vou instalar algumas iscas nesse período que a gente tá, então na próxima visita a gente vai fazer uma instalação de iscas novamente para capturar essa última leva de capturas da temporada. Porém, agora, com o tempo que nos resta, a gente vai até lá o meliponário e vai verificar as colônias que nós trouxemos. Elas já fizeram voo de reconhecimento, já deu tempo, a gente tem uma semana desde que a gente trouxe elas, então já deu tempo delas reconhecerem, delas estruturarem as novas rotas de voo, e elas já estão trazendo recursos, inclusive, a gente já verificou, eu vou mostrar para vocês como faz para ver isso. Então tem bastante coisa para a gente dar uma olhada lá, vamos ver como é que estão as colônias, qual que é o parâmetro geral, já trouxe cera para dar uma suplementada nelas, e como elas estão trazendo recurso, não vai precisar colocar xarope, mas eu trouxe também para quem precisar. E tudo isso a gente vai ver ainda nesse sítio Abelhudo. Então, como a gente viu, temos capturas, não tanto quanto eu gostaria, então provavelmente teremos mais iscas para instalar em outros locais. Eu percebi que aqui próximo do sítio, onde tem um pouco mais mata, é um pouco mais aberto, né? Tem mata próxima, mas não foi instalado de fato na mata, a gente teve mais resultado com captura do que as iscas que foram instaladas lá perto do rio, talvez por conta da umidade, lá é muito úmido, então deu uma atrapalhada. Aqui a gente teve mais capturas do que lá. Então o que a gente vai fazer é trazer mais iscas e instalar nessa região em que está tendo mais capturas, aproveitando essas árvores grandes que nós já temos aqui, para a gente capturar. Inclusive foi nessa daqui, ó, que a gente capturou as 2 manduris, nessa árvore aqui. Então a gente vai instalar mais umas 3 iscas nela para garantir algumas manduris. Então vai ter bastante instalação, mas por enquanto vamos dar uma olhadinha nas colônias lá, que tem bastante coisa para a gente ver. Vamos lá. Depois de muito verificar as iscas, chegamos então
nas colônias do sítio abelhudo. Vocês lembram que no sítio abelhudo passado a gente colocou elas aqui, fez a proteção contra a formiga, inclusive funcionou muito bem. Ó, a proteção contra a formiga evitou que formigas atacassem as caixas. Uma coisa interessante que é legal a gente observar é isso daqui, ó. Em todas as entradas, a gente consegue perceber, olha aqui, ó, a presença de umidade. Toda a entrada das bugias, olha essa daqui, ó. A gente consegue perceber a presença de umidade, ó, a umidade, tá vendo? Isso daqui, olha a cor, inclusive, por causa do pito. Isso daqui é um sinal bom. É importante a gente observar em período produtivo esse sinal nas colônias. Não choveu aqui nessa última semana, essas caixas não tomaram chuva, até porque a proteção delas está muito boa. E essa umidade, então, tem a origem na desumidificação de néctar, a única explicação para isso. Isso significa que elas estão conseguindo coletar recurso na natureza, néctar, justamente trazendo para produzir mel dentro da colônia. E como o néctar vem carregado de água, elas têm que desumidificar dentro da colônia para produzir o mel, concentrá-lo em açúcar. Esse processo gera umidade, essa umidade condensa na parede interna da caixa, elas têm que remover o excesso dessa umidade. Então, quando tem água para fora da colônia, no pito de entrada, que é onde elas despejam essa água, e de manhã cedo dá para você ver ela despejando, é bem interessante, isso significa que elas estão coletando néctar, estão produzindo mel, ou seja, estão em processo de desenvolvimento. É legal durante o período da manhã você observar isso e, em conjunto com isso, ver se tem abelhas entrando com pólen na corbícula, porque isso também indica que elas estão conseguindo recurso proteico, que é igualmente importante ao néctar para essas colônias se desenvolverem. Entendido isso, vamos começar avaliando da primeira para as próximas, para a gente ver como elas estão. Eu já estou aqui, ó, com cera em mãos. Eu trouxe esses filetinhos de cera que sobra da laminação de cera, que é mais fácil de oferecer para as colônias esses filetinhos. Eu pego um punhadinho deles e ofereço. Vamos lá. Cera de onde? Essa cera da Empório Ama, cera de qualidade. Vai estar na descrição aí, quem quiser comprar. Ó, a gente não vai colocar, como o Renato, que foi de onde a gente pegou essas colônias aqui, ele não oferece suplementação durante o período de verão e primavera, a gente vai continuar não oferecendo. Afinal, a gente consegue ver que elas estão, ó, com umidade, estão coletando recursos, tá? Isso é importante também de observar. Você vai comprar uma colônia, uma coisa legal de perguntar, extremamente importante para quem você vai comprar, é como é a rotina de alimentação que ele faz. Se você pega uma colônia que está adaptada a uma rotina excessiva de alimentação, você traz para um local natural esperando que ela colete recurso, mas sem fazer um desmame do alimento dela, ela vai enfraquecer. Ela está acostumada a receber alimento interno e você não está continuando com esse oferecimento, com essa oferta de alimento. Ela vai enfraquecer, não vai entender que ela precisa coletar naturalmente, não com a mesma intensidade do que ela recebia esse alimento interno. Você tem que fazer um processo de acostumá-la a coletar externamente. Isso se tiver pasto na sua região, senão você só mantém a rotina de alimentação como o meliponicultor fazia. E como o Renato não suplementava agora durante o período de verão e primavera, a gente vai continuar não suplementando. Essas colônias estão adaptadas a coletar, ó, coletar néctar na natureza. Essas não são colônias matrizes, a gente pegou com eles colônias recém-divididas. O que a gente vai fazer com elas? Estão com bastante operária, tá com um crescimento bacana. A gente vai fazer com elas é colocar cera em todas elas. Vou vir colocando um pouco de cera para dar uma intensificada aí no trabalho delas. Eu venho aqui, ó, olha o tanto de abelha. Pelas bordas aqui, elas estão bravas, hein? Coloca um pouco de cera aqui, ó. Fechou. Pronto. Olha aqui, ó. Não tá mordendo? E olha o tanto de abelha. Apesar de ser uma colônia, é uma divisão relativamente recente, a divisão tem 1 mês e meio. Ela já tá bem crescida, então é uma colônia que tem uma projeção boa de crescimento. Oferecemos a cera para dar uma intensificada no trabalho delas. É importante oferecer a cera, mesmo que não seja feita a suplementação energética e proteica, é importante oferecer a cera por quê? Porque a cera ela demanda de muito recurso para ser produzida pela colônia. Se a gente deixa essa colônia produzindo cera para crescer, boa parte desse mel que está entrando, que ela está produzindo, vai ser usado para produzir a cera. E elas não vão conseguir utilizar esse mel para crescer a postura da rainha, para desenvolver a colônia. Então, quando a gente oferece cera, uma cera mista de boa qualidade, que elas possam aproveitar, elas param de gastar recurso construindo cera, produzindo cera, e destinam esse recurso à produção de células de cria, ao crescimento da colônia, à alimentação das operárias, à alimentação das crias e desenvolvimento geral do ninho. Afinal, a gente está oferecendo a cera que ela precisava para se desenvolver, ela não vai precisar produzi-la. Por isso que oferecer cera deve ser feito o ano inteiro. Aí eu ofereço cera o ano inteiro para as minhas colônias e aconselho os alunos a fazerem isso também. Assim a gente já tem boa parte dos resultados satisfatórios no nosso meliponário. O restante é só com as suplementações de correção pontuais que a gente vai fazer. No caso dessas colônias, não há necessidade, porque elas estão adaptadas a coletar alimentação externa, né? Depois de um tempo, a gente vai começar a oferecer um pouquinho de xarope para elas. E aí, Gabriel, o que tá fazendo? Fazendo os potinhos de alimentação aqui, ó.
Potinho rústico. Serve isso aqui além de alimentar? Alimentar. Somente. Somente. Suplementação artificial para botar dentro da caixa. A gente põe xarope nele. A gente tem os palitos para elas se apoiarem, para não afogarem no xarope. Isso aqui é pra não se afogarem? É, porque se a gente colocar só um potinho, pensa assim. A abelha, na hora de passar por aqui, ó, como tá cheio de xarope e o xarope é liso, ela escorrega e cai aqui dentro. E como tá com xarope, ela acaba se afogando. Então morre um monte de abelha aqui se não faz esse suporte. E o suporte ele tem que passar pela borda do pote. Tá vendo que todas as madeiras elas passam pela borda? Tem que passar, ó. Porque se ficar aqui, até aqui dentro, elas também não conseguem sair e acabam morrendo afogadas. É esse mesmo esquema para todas as potinhos de alimentação. Como a gente vai colocar a suplementação para elas, então tem que fazer um para cada uma das colônias. São 13 colônias no total, então vão ser 13 potinhos. Bora lá. Vamos começar então o processo de suplementação das colônias. Eu lembro que eu disse para vocês no nosso café com abelha... Café com abelha não, sítio abelhudo. Já tô confundindo, não é café com abelha, é sítio abelhudo. No último sítio abelhudo eu falei para vocês que elas vieram de uma rotina de não alimentação. Mas o que a gente quer aqui é fortalecer as colônias antes da chegada do inverno. E mesmo tendo pasto, eu vou fazer uma rotina de alimentação bem pouco frequente, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 10 dias, para dar uma intensificada na coleta de recursos dessas colônias, principalmente recurso proteico, que é o que eu preciso que elas tragam, porque elas já têm bastante recurso energético. Para evitar que elas fiquem usando o estoque da colônia, eu vou oferecer uma pequena suplementação para cada uma delas com xarope de água e açúcar. A gente já está com os potinhos de suplementação prontos, um em cada colônia, e vou oferecendo também um pouco de ceramista para elas, porque a cera ela demanda muito para ser produzida pela colônia, né? Elas gastam 8 vezes a quantidade de cera produzida de mel para poder produzir essa cera. Então, se a gente oferece ceramista para a colônia aproveitar, essa colônia ela consegue crescer, se desenvolver, estocar bastante recursos sem precisar gastar isso com cera, afinal nós estamos oferecendo. Então hoje a gente vai passar fazendo uma rotina de verificação, vamos ver como é que são as colônias, oferecendo um pouco de ceramista e também um pouco do xarope. Esse xarope aqui ele foi produzido com 50% água, 50% açúcar cristal, que é o açúcar que eu utilizo. Beleza? Então bora lá que as mandagaris já estão começando a encher o nosso saco aqui. Vou começar rapidamente, passar por essas daqui bem rápido. Ó, potinho de suplementação, coisa importante, as madeirinhas tem que ter e elas precisam passar a parte do topo do pote, tá? Elas não podem ficar só aqui dentro, porque se sobrar espaço que as abelhas têm que subir pelo pote, elas acabam escorregando. O xarope ele deixa liso a parede interna do pote e causa esses problemas. Sempre, ó, nos potinhos de suplementação eles ficam nos cantos da caixa. Ó, nesse caso aqui, ó, como não tem muito espaço no canto, eu vou botar aqui, ó. Este invólucro aqui não tem nada aqui embaixo. Vou dar uma chegadinha com ele aqui nesse canto. Os palitos que extravasam a gente quebra. Ó, olha aqui dentro como é que fica. O xarope tá colocado. Depois a gente vai passar verificando se elas consumiram bem antes de oferecer para as outras, para saber como é que tá a aceitação dessa colônia que não recebia muito xarope agora nesse período, tá? Mas a gente, para poder testar aqui a força e o desenvolvimento dessa colônia, acelerar também o processo de desenvolvimento, afinal, o nosso princípio aqui no sítio é comercializar colônias e não comercializar mel, a gente pode fazer essa suplementação mesmo em temporada produtiva, não tem essa preocupação. Se fosse comercialização de mel, não poderia suplementar, principalmente quando suplementação com xarope. Então eu não posso suplementar colônias que vão produzir mel, tem um outro tipo de manejo. Como o nosso princípio aqui é crescer as colônias para multiplicação, eu posso fazer esse tipo de suplementação. Só que antes de fazer o processo de suplementação com todas as caixas e eu verificar com todas elas, correndo o risco de ter que remover de todas, eu ofereci para essa primeira colônia. A gente vai dar um tempinho, daqui a pouco vai voltar para ver como é que tá a aceitação desse xarope e o consumo da cera. Se tiver tudo certinho, a gente passa oferecendo para todas elas, beleza? Já já vocês acompanham. Segunda colônia de bugia, vamos dar uma olhadinha como é que tá o interior dela. Olha só. Ah, uma coisa interessante da gente comentar é que todas essas colônias elas são divisões recentes, né? O Renato ele vem de colônias de dois jeitos. Ele vem de divisões estabelecidas já e vem de colônias matrizes. Então tem valores diferentes. Como a ideia aqui é crescer as colônias no sítio para multiplicar em breve, eu peguei todas multiplicações já estabelecidas, tá? Então não é o mesmo nível de desenvolvimento que a gente vai encontrar numa colônia matriz. E não é isso que a gente espera quando abre elas. A gente já sabendo disso, a gente tem que segurar a expectativa na hora de abrir. Realmente, as divisões estabelecidas têm essa conformação. Ó, um pouco de cera para essa. Com a cera e o xarope, rapidamente. Já colocou xarope? Ainda não. Aqui, ó. Com a cera e o reforcinho energético, rapidamente ela estará bem. Vamos lá. A outra coletou, inclusive. Falei pra vocês que eu ia esperar pra ver se ela coletava. Ela coletou tudo.
Inclusive tá bem agitado, olha lá, ó. Suplementação faz isso, ó. Várias abelhas na frente. Se essas colônias estivessem no meliponário coletivo, eu estivesse fazendo esse manejo, ia dar briga. Mas agora, como elas estão afastadas, eu não tenho mais essa preocupação. Como aquela coletou, eu já estou fazendo a suplementação com essas outras e vou passar fazendo com todas. A gente vai fazendo aqui o processo juntos. Temos que sair rápido daqui, porque senão aquela mandaguaria ali, ó, já vai vir pra cima da gente de novo. A próxima bugia, olha só. Tem um macho aqui, ó. Ó, tá vendo a cor dele? Aqui, ó, mais escuro, ó. Esse é um macho. Os machos são mais escuros, tem a face amarelada. Tinha um macho em cima dessa caixa aqui, um bom sinal. Significa que uma princesa vira uma rainha? Significa que caso a gente faça uma suplementação, a gente vai ter uma futura rainha. Olha como é que tá a postura desse aqui. Olha lá. O disquinho verde da rainhazinha lá embaixo. É um disco bonito, ó. Crescendo bem. Um discão bonitão ali embaixo, ó. Tá quase subindo pro sobreninho já. Consegue ver? Ali, ó. Disco bonito. Vamos colocar a cera. Agora que a gente abriu o invólucro dela. E já vou alocar o potinho de suplementação bem aqui no canto. Um punhado de cera. E agora o xarope. Oh, essa daqui tá com um desenvolvimento bacana, ó. Vai ser até difícil de encaixar o pote de suplementação. Aqui, ó. Vou colocar ele nessa lateral. O cheiro dela tá até mais doce. Cheira aí, Matheus, pra você ver. Não tá mais doce? Realmente. Ó, aqui o frasquinho de suplementação. Agora o xarope. Tudo bem rápido. Essa eu não preciso nem abrir pra ver. Elas estão todas no mesmo padrão de desenvolvimento. Tá tudo certo. Colônias que recebem pouco manejo, divisões recentes ou até mesmo genótipo, dependendo do genótipo, ele pode apresentar esse comportamento um pouco mais defensivo, mas nada muito acentuado não, dá pra lidar bem. É o Matheus aqui, a gente releva. Olha só, essa daqui tá com um desenvolvimento bacana também, ó. Meu Deus. O Matheus até tremeu na base agora. Vou pegar um pouco da cera. Colocar Tá grudando na aqui, mão. Você tem que tomar cuidado para ver se os discos não estão por aqui, ó. Aqui não tem disco, só abelha. Na hora de colocar o potinho é sempre bom dar uma conferida. Encaixou. Ó, tá mordendo aqui, ó. Ah, Vou botar o xarope. Na borda da orelha parece que tá colocando piercing. Certinho. Deve ter ficado vermelho até minha orelha. proporcionalmente a da Jataí tem a mordida mais forte. Proporcionalmente a Jataí é a mordida mais forte. A Borá também. A Borá tem uma mordidinha chata. E a Borá é maior, né? A Borá é maior que a Jataí, por isso que é complicado segurar. Difícil de manter a postura quando a Borá tá mordendo. Mas proporcionalmente a Jataí é mais forte que a Borá? Se a Jataí fosse do mesmo tamanho que a Borá, a mordida dela seria maior. É que a gente fala, né? Já falei isso algumas vezes. Se a Jataí fosse um pouquinho maior, ninguém criava. A bichinha é brava, mas o que facilita é o tamanho. O tamanho dela não deixa ela ser. Essa daqui tá com desenvolvimento um pouquinho menor, mas também tá seguindo um padrão bacana. Vamos colocar aqui a cera. Um xarope. Agora um pouquinho de cera. Pronto. Bugias acabou. Vamos partir para as mandaçaias agora. Primeira mandaçaia. Já tá até com um potinho de suplementação aqui. Mandaçaia tem um desenvolvimento bem menor do que a bugia. É normal, elas são mais lentas. Então não é... A gente não vai observar a mesma coisa que a gente observa com a bugia nas mandaçaias. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de palitinho a mais nesse pote delas. Tá com um pouco apoio. Vou oferecer uma suplementação para elas. E um pouco de cera também. Prontinho. Vou fazer isso com todas as outras mandaçaias. A gente vai vendo como está o desenvolvimento delas. Tanto que o Renato mesmo falou na conversa com ele que a bugia ele consegue dividir até umas 2 vezes no ano. Já a mandaçaia uma vez.
E a maioria das mandaçaias tem dificuldade para eleger rainha, ele tem que ficar acompanhando lá. A guaraipa, ele falou que é mais fácil do que a mandaçaia até. Então assim, a gente percebe que tem essas diferenças entre as espécies de abelhas nativas. E é legal o criador entender essas diferenças para na hora do manejo, ele entender o que ele tem que fazer, até que ponto ele pode ir, até que ponto ele tem que esperar para fazer o manejo. No caso da mandaçaia, é normal demorar um pouco mais para eleger rainha. Além disso, ela tem essas dificuldades para crescer, cresce um pouco mais lento do que a bugia. A guaraipa cresce até um pouco mais lento que a mandaçaia, mas ela elege rainha com facilidade. Então, cada uma tem a sua característica e o meliponicultor tem que entender isso para ir adequando na criação, beleza? Vamos lá. Essa aqui como é que tá? Tá em cima de postura, ó. Bem bonita essa. Disco maduro. Esse é disco verde, Matheus. Se você perceber, ó, tem célula de cria sendo feita aqui ainda. Esse é o disco verde. Preciso justamente pra você me corrigir, fazer as pessoas entenderem. Entendi. A diferença você fala o errado para que eu possa corrigir e passar a informação correta. Eu sou público leigo. Sim, isso é muito importante. Eu acho que eu vou levar o Matheus para todos os manejos. Durante a divisão ele vai falar, não, você tá fazendo errado. Olha ali, o disco maduro tá ali. Aí o disco tá com a rainha em cima. Exatamente. Gente, eu acho que o Matheus precisa de um pouco mais de intensivos de manejo. O que vocês acham? Querem ver o Matheus manejando uma colônia? Eu vou... Ah, o que vocês acham desse quadro? Acho uma boa coisa, né, Matheus? A gente marca de fazer uma divisão de bugia. Você vai fazendo a divisão e eu vou vendo se tá certo. Eu vou corrigindo no meio do caminho. É isso. Eu acho que é um... O que vocês acham? Se vocês gostarem, deixa nos comentários aí. Ó, olha que interessante. Isso aqui a gente pode perceber que é a diferença de genótipo, né? Aquela bugiazinha, mesmo estando enfraquecida, colônias daquele tamanho, elas já estão produzindo geoprópolis. Só que aquela não produz. Já essa daqui, olha a quantidade de geoprópolis que eu tô tirando. Fica tá difícil de encaixar cera, né? Eu vou botar a cera aqui nesse cantinho. Prontinho. Mais uma mandaçaia concluída. Vamos passar para a próxima. Primeira guaraipa que nós vamos verificar. E aí, estão ansiosos para ver? Eu tô bastante ansioso para ver. Elas são num padrão de desenvolvimento bem jovem, então não podemos esperar colônias fortes. A gente vai esperar uma colônia mediana ou inicial. É isso que a gente está aguardando, tá? Mas vamos fazer a suplementação com a cera e com o xarope para ela também. Mas ó, tá bonitinho. Olha lá a quantidade de potinhos. A gente já tem aqui, ó, um invólucro estabelecido. Aqui dentro provavelmente uma postura. Vamos dar uma olhadinha? Ó, aqui em cima, não precisa abrir muito. Ó a postura que bonita que tá. Um disco verde. Disco verde da guaraipa sempre tá por cima. A guaraipa, ela desce os discos maduros, os que vão nascendo, ela vai rompendo os pilares lá de baixo, vai descendo para manter o verde sempre por cima. Eu nem vou abrir muito, para elas não terem muito trabalho. E quem faz o disco de baixo para cima? As outras todas melíponas, elas têm esse ciclo. Encerrou o disco maduro embaixo, a rainha para de botar em cima e começa um disco verde novo embaixo, no buraco que vai se abrindo. Essa daqui não. Quando termina de eclodir o disco maduro embaixo e abre um buraco, elas rompem os pilares de toda a região da cria, tudo desce e abre mais espaço para o disco verde em cima. Então o disco verde vai estar sempre em cima da guaraipa. É a única que faz isso. É a única também que tem mais de uma rainha, né? Uma das únicas mais criadas, né? Entre as mais criadas, que tem mais de uma rainha por colônia. É comum em guaraipa a gente ver 2, 3 rainhas, tá? Como eu percebi um forídeo nessa caixa, que é normal em guaraipa, inclusive por conta da umidade, e eu vi que tem um pote furado aqui de pólen, ó, eu vou pegar um pedacinho de cera e vou colá-lo nesse pote aqui, ó, pra evitar que o forídeo tenha acesso a esse pólen. O resto da cera eu vou pegar um pedacinho e vou colocar aqui por cima, no buraco que eu abri aqui, e o restante, como só sobrar nas folhas agora acabaram os filetinhos, eu vou, ó, picar em filetes. Eu gosto de oferecer eles meio amassadas, mas não compactadas, porque assim elas conseguem transitar por entre as folhinhas e vão conseguindo pegar essa cera. Pronto, tá feita a suplementação da guaraipa. Bem simples, a suplementação rápida. A suplementação proteica não vai precisar, elas estão com bastante potes de pólen em todas as colônias e aqui na região tem bastante pólen também. Mas energética para dar uma força a mais para essa colônia seguir o seu desenvolvimento sozinha aqui no sítio. Que não é tão defensiva, né? Não, a guaraipa não é. As guaraipas menos que mandaçaia ainda, nem sair voando elas saem, elas são bem mansas. Inclusive a gente chama elas de preguiçosas. Esse desenvolvimento da guaraipa, de mais lento, é normal da espécie, elas são preguiçosas, parece. Demora para subir disco de cria, demora para fazer as coisas, demora, parece que ela tá funcionando na velocidade 0.5. Metade da velocidade da bugia. Pior que a mira e preguiça?
Oi? Pior que a mirim preguiça? A mirim preguiça, ela até se desenvolve rápido. A questão dela é que ela é toda desordenada, né? Por isso que a gente chama ela de mirim preguiça. Guaraipo não, ó, é lento. Olha aí, ó. O processo da guaraipa é lento. Parece que tá porre. Ela fica toda lentinha. Achei a rainha. Olha o disco. Olha lá, rainha. Rainha. Bonitão na rainhazinha. E o disco tá subindo em espiral, tá vendo? É uma rainha jovem, olha aí, ó. O abdômen dela é bem pequenininho. E o disco tá bonito, um disco grande. Vou colocar umas folhas de cera aqui em cima. E eu vou colocar mais uma folha de cera inteira picotada aqui nessa colônia. É uma colônia que já demora para se desenvolver. Se a gente deixa ela produzir a cera, ela demora muito mais ainda a crescer. Então suplementar cera para espécies como o guaraipo é essencial. Elas não precisam gastar recurso no desenvolvimento do ninho produzindo cera e elas podem focar no crescimento da colônia. Ó, uma coisa importante, essa mandaçaia aqui eu percebi alguns forídeos dentro dela. Não tem potes de pólen aberto, não tem lixo exposto, que são os dois locais que o forídeo destina para a postura de ovo, então não tem porque a gente se preocupar agora. Nem sempre ter forídeo dentro da caixa é um sinal de que vai ter larvas. A gente verificando se não tem potes de pólen aberto e nem lixo exposto, eu não tenho onde o forídeo botar o ovo. Normalmente, provavelmente ele veio com essa colônia já lá de onde a gente buscou ou entrou aqui nessa semana que ela ficou aqui, tá? Tá com umidade interna na caixa, mas é comum por conta da desmodificação. A postura tá aqui em cima, então tá seguindo um ritmo bom de postura. A gente percebeu que tem poucas operárias, talvez por isso que os forídeos estejam entrando. Então essa colônia, ela vai ficar em observação. Se continuar entrando forídeos, a gente vai entrar com as armadilhas externas para atrair a atenção desses forídeos e também uma suplementação aqui com o bioterápico, borrifal bioterápico pro lado de dentro e lado de fora da colônia, evitando que os forídeos cheguem, tá? Mas por enquanto não precisamos nos preocupar. O interessante que vocês entendam é que nem sempre ter um ou outro forídeo na caixa é sinal de perigo ou é sinal de que a colônia está passando por problemas relacionados a forídeo. Às vezes eles estão só rondando, buscando fonte de recurso, mas não encontram. Eles entram sempre nas mais enfraquecidas. Se você tem uma colônia enfraquecida e não tem nem pólen dentro dela e nem lixo dentro dela que acumule forídeos, não precisa se preocupar. Porém, na próxima vez que a gente voltar, é interessante já dedicar um pouco mais de atenção nessa colônia aqui, para ver como é que tá a questão dos forídeos nela. A última mandaçaia agora e a última colônia também do meliponário. Vamos ver como é que ela tá. Aquela ali foi a única que teve forídeo. As outras, nenhuma delas tava com forídeo dentro. Ó, essa aqui tá melhor. Postura aqui em cima, bastante operária, nenhum forídeo aparente, bastante pote de recurso. Olha aqui a postura madura aqui em cima, um primeiro disquinho, tem mais discos embaixo. Seguindo uma métrica boa. Tem um potinho de suplementação aqui de um lado, um do outro. Eu vou colocar um pouco de xarope neles e cera aqui por cima. Com essa última folhinha que sobrou, a gente trouxe a conta da cera. Olha como ela tá mais defensiva, tá vendo? O número maior de operários, isso já não abre espaço para forídeo entrar. É aquela história que eu sempre digo muito para os alunos, colônia forte, forídeo não entra. Se a gente quer ver forídeo longe das caixas, é só manter colônias fortalecidas. Xaropinho ali. Pronto. Fechar e deixar ela se desenvolvendo agora. É isso, fizemos a verificação de todas as mandaçaias, das duas guaraipos, de todas as bugias. A maioria das colônias está bem, a única que está com um ponto de observação é essa, por conta dos forídeos. E a gente vai seguir nos próximos manejos abelhudos fazendo a observação. Vimos que temos capturas, as colônias estão se desenvolvendo, as multiplicações recentes, que são essas colônias, elas vão crescer aqui no sítio, porque tem muita oferta de recurso nesse momento na região que a gente está, e foi por isso que eu trouxe essas colônias para cá, para poder crescê-las, transformá-las em matrizes e multiplicá-las investindo o mínimo possível, justamente comprando as multiplicações que são mais baratas e seguindo então com o crescimento do sítio abelhudo. Agora que vocês assistiram esse episódio até aqui, espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês nos próximos sítios abelhudos aqui do canal Abelhando Mundo Afora. Um grande abraço e até lá! Fazer esse tipo de suplementação, só que antes de oferecer para todas elas... Tá com a abelha no olho. Dá aqui, deixa eu terminar de gravar. Entrou no meu olho. Ficou só eu.